Voltei. Na aula de hoje, eu vou corrigir a atividade que eu passei para ontem. Após a correção dessa atividade, a gente vai ter nossa última atividade referente a esse conteúdo. A primeira questão, sabendo que o cosseno de x é igual a 1 sobre 2 e 0 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a π sobre 2, determine. Antes de a gente determinar, observemos que essa informação de que 0 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a π sobre 2, ela está me dizendo que o x ele é um arco do primeiro quadrante. Vamos guardar essa informação. Na letra A, eu quero saber quanto é o seno de x. Se eu tenho o cosseno, para encontrar o seno, é só a gente lembrar que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é igual a 1. Então vamos repetir o seno ao quadrado mais o cosseno, que é 1 sobre 2, ao quadrado, igual a 1. Quando eu pegar 1 sobre 2 e elevar ao quadrado, vai dar 1 sobre 4. Esse 1/4 vai para o segundo membro com o sinal trocado. Então o seno ao quadrado de x é 1 menos 1 sobre 4. Quando a gente pegar 1 menos 1 sobre 4, vai dar 3/4. Agora eu pego que o seno de x é a raiz quadrada de 3/4. Então o seno de x vai dar igual a mais ou menos a raiz de 3 sobre a raiz quadrada de 4, que é 2. Bem, eu tenho dois valores possíveis para o seno. Ou ele é raiz de 3 sobre 2 positivo, ou ele é raiz de 3 sobre 2 negativo. É aqui que eu vou relembrar aquela informaçãozinha que está lá no enunciado, disfarçada. Eu tenho x, um arco do primeiro quadrante. Como no primeiro quadrante nós sabemos que o seno é positivo, então nós temos que o seno de x é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. A letra B, eu quero a tangente de x. Lembremos que da relação trigonométrica fundamental 2, a tangente de um arco é o seno dividido pelo cosseno. Então a tangente vai ficar raiz de 3 sobre 2 dividido pelo cosseno, que é 1 sobre 2. Dá para a gente cortar aí os dois que estão no denominador, vai ficar raiz de 3 sobre 1, que é raiz de 3. Ou então outra maneira é a gente fazer a divisão de fração. Repete a primeira, raiz de 3 sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda. Vou chegar no mesmo resultado. Cortando aí os dois, eu tenho então que a tangente de x é raiz de 3 sobre 1, que dá raiz de 3. A segunda questão. Sabendo que o seno de alfa é raiz de 7 sobre 4 e que π sobre 2 é menor ou igual a alfa, que é menor ou igual a π, determine. De novo, aquela observação que a gente já pode fazer do enunciado. Quando eu digo que o alfa está entre π sobre 2 e π radianos, eu estou dizendo que o alfa está entre 90 e 180 graus. Desse modo, então, eu tenho aí uma informação subliminar me dizendo que o alfa é um arco do segundo quadrante. Na letra A, eu quero o cosseno de alfa. Lembrando que se eu tenho o seno, para encontrar o cosseno, eu pego a relação trigonométrica fundamental 1. O seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é igual a 1. Então você pega no lugar do seno, repete por raiz de 7 sobre 4 ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado é igual a 1. Raiz de 7 ao quadrado é a raiz de 49, que é 7, né? E 4 ao quadrado dá 16. Então vai ficar 7 sobre 16, mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Esse 7 sobre 16 vai para o segundo membro subtraindo, e aí eu pego 1 menos 7 sobre 16. Lembrando que esse 1 é equivalente a 16 sobre 16, quando eu pegar menos 7 sobre 16, 16 menos 7 dá 9 sobre 16. Contrário da potência é a raiz, então o cosseno de alfa é a raiz de 9 sobre 16. Coloca aí o mais ou menos, a raiz de 9 é 3 e a raiz de 16 é 4. Então o cosseno de alfa é mais ou menos 3/4. Lembrando que eu já falei que esse arco ele está no segundo quadrante. No segundo quadrante nós sabemos que o cosseno é negativo. Desse modo, então, a resposta que me serve é cosseno de alfa igual a menos 3 sobre 4. A letra B pede a tangente de alfa. Lembrando que a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Eu vou pegar o seno, que é raiz de 7 sobre 4, e dividir pelo cosseno, que é menos 3 sobre 4. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Corta os 4, vai ficar então que a tangente de alfa é menos raiz de 7 sobre 3. A terceira questão,
Sabendo que o seno de x é 3 sobre 7, para π sobre 2 menor do que x menor do que π, ou seja, para x um arco no segundo quadrante, determine na letra A cosseno de x. Pela relação trigonométrica fundamental 1, nós temos que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é igual a 1. Substitua o seno por 3 sobre 7. Então 3 sobre 7 ao quadrado mais o cosseno ao quadrado igual a 1. 3 sobre 7 ao quadrado dá 9 sobre 49, mais o cosseno ao quadrado de x igual a 1. Esse 9 sobre 49 vai para o segundo membro, negativo, então fica cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 9 sobre 49. Quando eu pegar 1 menos 9 sobre 49, isso aí vai dar 40 sobre 49. O contrário da potência é a raiz, então o cosseno de x é a raiz de 40 sobre 49. Eu vou quebrar esse 40 em 4 vezes 10, então fica a raiz de 4 vezes 10 sobre 49. Resolvendo a raiz, coloca o mais ou menos, a raiz quadrada de 4 é 2, o 10 fica na raiz e a raiz quadrada de 49 é 7. Então agora eu vou decidir se vai ser um cosseno positivo ou um cosseno negativo. Mas como eu já falei que esse arco está no segundo quadrante, eu tenho que adotar o cosseno negativo. Desse modo, então, o cosseno de x ele é menos 2 raiz de 10 sobre 7. A letra B pede de novo a tangente. Lembremos que a tangente é o seno sobre o cosseno, então vai ficar o valor do seno, que é 3 sobre 7, dividido pelo valor do cosseno, que é menos 2 raiz de 10 sobre 7. Na divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, dá para a gente cortar os setes e vai ficar então que a tangente de x é igual a menos, repete o 3 sobre o 2 raiz de 10 que está aqui embaixo. Como tem uma raiz embaixo da fração, eu vou ter que racionalizar, então multiplica numerador e denominador pela raiz de 10. Feito isso, vai ficar então 3 raiz de 10 no numerador, no denominador 2 vezes raiz de 10 vezes raiz de 10 dá raiz de 100, que é 10. Então no denominador fica 2 vezes 10. Com isso, então, a tangente de x é menos 3 raiz de 10 sobre 20, que é o valor de 2 vezes 10. A letra C pede a cossecante de x. Lembremos que a definição da cossecante ela é o inverso do seno. Então a cossecante é 1 sobre o seno. Lembrando aí que o seno é 3 sobre 7, então a cossecante vai ficar 1 sobre 3 sétimos. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quando eu multiplicar o 1 pelo inverso de 3 sétimos, vai ficar 7 terços. Logo, a cossecante de x é 7 sobre 3. A letra D pede a secante. Então, de maneira equivalente, nós sabemos que a secante é o inverso do cosseno. Então, a secante é 1 sobre o cosseno. Como o cosseno ele vale menos 3 quartos, então vai ficar 1 sobre menos 3 quartos. De novo, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Nós teremos então que a secante de x vai dar menos 4 sobre 3. A letra E pede a cotangente de x. Lembremos então que a cotangente ela é o inverso da tangente. Como nós já sabemos que a tangente é menos raiz de 7 sobre 3, então a cotangente de x vai ficar 1 sobre menos raiz de 7 sobre 3. De novo, é uma divisão de fração. Quando eu repetir a primeira fração, que é só o 1, e multiplicar pelo inverso da segunda, vai dar menos 3 sobre raiz de 7. Para não deixar a raiz de 7 no denominador, tenho que racionalizar, multiplica numerador e denominador pela raiz de 7. Desse modo, então, no numerador vai ficar 3 raiz de 7, e no denominador, raiz de 7 vezes raiz de 7 dá raiz de 49, que é 7. Com isso, então, a cotangente do arco x vale menos 3 raiz de 7 sobre 7. A quarta questão, suponha que a expressão P igual a 100 mais 20 vezes o seno de 2π vezes t, ela descreve de maneira aproximada a pressão sanguínea, que vou chamar de P, em milímetros de mercúrio de uma certa pessoa durante um teste. Nessa expressão, o T representa o tempo em segundos. A pressão oscila entre 20 milímetros de mercúrio acima e abaixo dos 100 milímetros de mercúrio, indicando que a pressão sanguínea da pessoa é 120 por 80, 120 o máximo e 80 o mínimo dessa pressão.
Como esta função tem um período de 1 segundo, o coração da pessoa bate 60 vezes por minuto durante o teste. A letra A. Dê o valor da pressão sanguínea dessa pessoa em T igual a 0 e em T igual a 0,75. Se eu quero saber o valor dessa expressão para T igual a 0, é só pegar o T igual a 0 e substituir na expressão, substituir na função. Vai ficar então P é igual a 100 mais 20 vezes o seno de 2π vezes o T, que aí é 0. Como 2π vezes 0 dá 0, então nós temos que P é igual a 100 mais 20 vezes o seno de 0. Lembrando que o seno de 0 é 0, então vai ficar 100 mais 20 vezes 0. 20 vezes 0 dá 0, portanto é 100 mais 0, que é 100. Logo então, no tempo igual a 0 segundo, a pressão sanguínea será de 100 milímetros de mercúrio. Eu quero ainda essa pressão para 0,75 segundos. Então, trocando o T por 0,75, vai ficar P é igual a 100 mais 20 vezes 2π vezes o T, que é 0,75. 2 vezes 0,75 dá 1,5. Então, P é igual a 100 mais 20 vezes o seno de 1,5π. Agora é só a gente observar que esse 1,5 ele é na verdade 3π sobre 2. Então, P é igual a 100 mais 20 vezes o seno de 3π sobre 2. Como o seno de 3π sobre 2 é o seno de 270 graus, que é menos 1, então vai ficar P é igual a 100 mais 20 vezes menos 1, que é o valor do seno de 3π sobre 2. 20 vezes menos 1 dá menos 20, então P é igual a 100 menos 20, ou seja, P é igual a 80. Desse modo, então, quando o tempo é de 0,75 segundos, a pressão sanguínea fica de 80 milímetros de mercúrio. A letra B. Em que momento, durante o primeiro segundo, a pressão sanguínea atingiu seu valor mínimo? Essa letra B dá para a gente fazer na lógica. A questão já falou no enunciado que o valor mínimo é de 80 milímetros de mercúrio. Eu acabei de descobrir na letra A que esse valor de 80 milímetros de mercúrio ele ocorre quando o tempo é de 0,75 segundos. Portanto, ainda está durante o primeiro minuto. Daí a resposta seria 0,75 segundos. Mas aí, se eu não quiser fazer na lógica, eu posso imaginar o seguinte. O valor mínimo ele vai acontecer quando o seno tiver o valor mínimo. E o valor mínimo do seno é menos 1. Então, esse mínimo irá acontecer quando o seno de 2π vezes t for igual a menos 1. Bem, mas o seno igual a menos 1 é o seno de 270 graus e dos arcos côngruos a 270 graus. Como eu quero o menor valor, que eu ainda quero no primeiro minuto, o menor valor é o menor arco côngruo, então é o próprio 270 graus. Como 270 graus é 3π sobre 2 radiano, então nós devemos ter que o seno de 2π vezes t tem que dar igual ao seno de 3π sobre 2 radiano. Com isso, então, 2π vezes t tem que dar igual a 3π sobre 2. Pega o 2π que está multiplicando, passa dividindo, e agora faz a divisão de fração. Repete a primeira, 3π sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda, 1 sobre 2π. Cancela os π's, então vai ficar 3 vezes 1 dá 3, 2 vezes 2 dá 4. Se o tempo é 3 quartos é 0,75 segundos, como a gente já esperava. Portanto, aí a pressão é mínima durante o primeiro minuto, quando o tempo é de 0,75 segundos. A quinta questão da PUC do Rio Grande do Sul. Para representar arcos harmônicos emitidos pelos sons dos instrumentos da orquestra, usam-se funções trigonométricas. A expressão 2 vezes o seno ao quadrado de x mais 2 vezes o cosseno ao quadrado de x menos 5 envolve estas funções. E para π menor do que x menor do que 3π sobre 2, ou seja, para π no terceiro quadrante, seu valor é. É só a gente então manipular essa expressão. Se eu tenho 2 vezes o seno ao quadrado de x mais 2 vezes o cosseno ao quadrado de x menos 5, eu posso pegar o 2 e colocar em evidência. Então vai ficar 2 vezes, entre parênteses, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, menos 5. Agora observemos que o que está entre parênteses é a relação trigonométrica fundamental 1, e ela equivale a 1.
Então vai ficar 2 vezes 1 menos 5. Lembrando aí que 2 vezes 1 dá 2, então vai ficar 2 menos 5, que é menos 3. Portanto, a resposta correta é a letra B. Essa expressão equivale a menos 3. A sexta questão, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. A previsão de vendas mensais de uma empresa para 2011 em toneladas de um produto é dada por f de x igual a 100 mais 0,5x mais 3 vezes o seno de πx sobre 6, em que x igual a 1 corresponde a janeiro de 2011, x igual a 2 corresponde a fevereiro de 2011 e assim por diante. A previsão de vendas em toneladas para o primeiro trimestre de 2011 é: use a aproximação decimal, raiz de 3 aproximadamente igual a 1,7. Se eu quero a previsão de vendas para o primeiro trimestre, eu quero a previsão de vendas para janeiro, fevereiro e março, os primeiros 3 meses. Janeiro é o x igual a 1, fevereiro é o x igual a 2 e março, claro, é o x igual a 3. Então é só pegar esse valor de x e ir substituindo. Para janeiro, para x igual a 1, nós vamos pegar aí a função e trocar o x por 1. Vai ficar f de 1 igual a 100 mais 0,5 vezes 1, mais 3 vezes o seno de π vezes 1 sobre 6. Resolvendo, eu terei que 0,5 vezes 1 dá 0,5, e o seno de π vezes 1 sobre 6 vai dar o seno de π sobre 6. Agora eu vou juntar 100 mais 0,5, que vai dar 100,5. O seno de π sobre 6, como π sobre 6 radiano é 30 graus, isso aí é o seno de 30 graus, que é 0,5 ou 1 sobre 2. Agora eu vou resolver, repete o 100,5 mais 3 vezes 0,5 dá 1,5. Somado com o 100,5, eu tenho então 102. 102 toneladas então é a previsão de vendas no mês de janeiro. Agora, para o mês de fevereiro, eu tomo x igual a 2, substituo na função, vai ficar f de 2 igual a 100, mais 0,5 vezes 2, mais 3 vezes o seno de π vezes 2 sobre 6. Resolvendo, então f de 2 é igual a 100 mais 0,5 vezes 2 dá 1, mais 3 vezes o seno de π vezes 2 sobre 6, quando eu simplificar, vai dar π sobre 3. Somando aí 100 mais 1 dá 101, mais 3 vezes o seno de π sobre 3, π sobre 3 radiano é 60 graus, então isso aí é o seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Agora, resolvendo, eu vou pegar a raiz de 3, trocar por 1,7, multiplicar por 3 e dividir para 2. Feito esses cálculos, eu tenho aproximadamente 2,55. Que somado com 101 dá aproximadamente 103,55. Então nós temos que a previsão de vendas para fevereiro é de aproximadamente 103,55 toneladas. Para o mês de março, eu pego x igual a 3 e substituo na mesma expressão. Vai ficar f de 3 igual a 100 mais 0,5 vezes 3, mais 3 vezes o seno de π vezes 3 sobre 6. Quando eu pegar 0,5 vezes 3 dá 1,5, e o seno de π vezes 3 sobre 6, eu vou simplificar por 3, vai dar então o seno de π sobre 2. Juntando agora 100 com 1,5 dá 101,5, o seno de π sobre 2, lembrando que π sobre 2 radiano é 90 graus, então seria o seno de 90, que é 1. Resolve agora, 3 vezes 1 dá 3, esse 3 somado com 101,5 dá 104,5. Portanto, a previsão de vendas para março é de 104,5 toneladas. Como eu quero a previsão de vendas dos 3 primeiros meses do primeiro trimestre, eu quero calcular F1 mais F2 mais F3. Então, pego os valores e substitui. F1 é 102, F2 é 103,55 e F3 é 104,5. Junta tudo, dá 310,05 toneladas. Essa é a previsão de vendas para o primeiro trimestre de 2011, de modo então que a resposta correta é a letra D. A sétima e última questão, da Federal do Rio Grande do Norte, a equação seno de x ao quadrado menos 5 vezes o seno de x mais 6
quantas raízes ela admite, raízes reais. É o que nós temos que fazer. Uma maneira bem simples de resolver essa questão é fazer a troca de variável. Eu vou dizer, por exemplo, que o seno de x é igual a t. Se eu coloco t no lugar do seno de x, então a equação fica t ao quadrado menos 5 vezes t mais 6. Resolvendo esta equação, delta dela é b ao quadrado menos 4ac, então o delta vai ficar, o b é quem multiplica o t, que é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a é quem multiplica o t ao quadrado, que é 1, e o c é o termo independente, que é 6. Resolvendo, menos 5 ao quadrado dá 25, 4 vezes 6 dá 24, então o delta fica 25 menos 24, que é 1. Agora pega a fórmula de Bhaskara, t é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, então vai ficar t é igual a menos o b, que é menos 5, mais ou menos a raiz de delta, que é 1, sobre 2 vezes o a, que também é 1. Menos e menos dá mais, então vai ficar 5 positivo, mais ou menos a raiz quadrada de 1, que é 1, sobre 2 vezes 1, que é 2. Daí eu vou quebrar em dois cálculos. O t' vai ser 5 mais 1 dividido para 2, que vai dar 6 dividido para 2, que é 3. E o t duas linhas é 5 menos 1 dividido para 2, logo vai dar t duas linhas igual a 4 dividido para 2, que é 2. Nós encontramos então dois valores para o t. Nós encontramos t igual a 3 e t igual a 2. Só que eu devo aí prestar atenção no seguinte, esse t ele é o valor do seno, eu fiz a troca de variável, eu troquei o seno de x pelo t. De modo então que se o t vale 2 e 3, eu estou dizendo que o seno de x é 2 ou 3. Longe de a gente estar esperando aí duas raízes reais diferentes, observemos que o seno ele é uma função limitada. Na verdade, não só o seno e o cosseno são funções limitadas. O seno e o cosseno, eles variam entre menos 1 e 1. De modo que não pode haver um arco onde o seno dele seja 2 ou 3, porque 2 e 3 são maiores do que 1. Se não existe esse arco cujo seno seja 2 ou 3, então a nossa equação anterior ela não admite raízes reais. Então a correta é a letra D. Com isso, então, a gente finaliza a correção dessa atividade e a gente complementa com a próxima atividade que eu passo logo em seguida.